Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto pra você parar em casa. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Oi, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, eu lírico, gêneros e não gêneros. A gente vai falar um pouco sobre o processo de composição, a discussão envolvendo o uso do eu lírico. Será que um compositor pode falar sobre todos os temas, sobre todas as vivências? E para participar dessa conversa aqui com a gente tem a participação dela, Jorja Moura. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu tô emocionada. Obrigada, gente. Boa noite. Tão bonitinho ver todo mundo juntinho. Muito feliz. Mas antes o que, minha amiga Isadora Almeida, que realizou um sonho da infância, da adolescência e se encontrou com um membro do Strokes nesse final de semana? Ai, amigo, esse deu certo, hein? Porque o de 2017 com o Julian foi zicado, hein? Mas esse eu vigorei. Eu encontrei meu menino Fabrício, foi tudo. Um beijo, Fabrício. Então, gente, mas antes, você que nos está ouvindo, segue lá a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm, se você ainda não segue. Temos também o nosso site, www.vamosfalarsobremusica.com.br. Também, se você puder, passa na sua plataforma de streaming favorita e dá ali um seguir na gente, que ajuda a engajar nos números, tá, moçada? E a gente tem o nosso Padrim, padrim.com.br/podcastvfsm. A partir de R$5 vocês podem nos ajudar aqui a manter o nosso podcast semanalmente. E se você ajuda a gente monetariamente falando, vocês ganham uma contrapartida muito legal, né, Kleber? Exatamente. Vocês participam do nosso grupo fechado para assinantes, têm acesso a programas com muita antecedência. Eu e a Jorge estamos gravando um especialzão sobre a Madonna e só os madrinhos ouviram até agora. Ainda não foi pro feed. E você também participa das gravações ao vivo aqui, com a Beatriz Mello, o Jefferson Kozenieski, a Maria Lua, o Fabrício Neri e a Maria de Fátima Simplício, que hoje está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast. São vocês, madrinhos, que ajudam na produção desse trabalho semanal que a gente faz aqui para vocês. E R$5, gente, é o preço de 3 maçãs que eu paguei hoje no mercado. Toda semana eu trago uma análise financeira em cima de algum produto. Certíssimo, certíssimo. Semana que vem talvez sejam 2, então aproveite. Exato. R$5 não pagava uma água no Lollapalooza. É verdade. Gata, tava difícil. Verdades, trouxeram verdades na minha. Vamos falar sobre música, gente? Bora! Antes da gente ir pra pauta, Jorja, eu já falei sobre você lá no Clássicos VFSM, mas eu acho que nossos ouvintes, a grande maioria, ainda não conhece você, ou ainda não foi devidamente apresentado. Então, fica à vontade aqui pra falar sobre o seu trabalho, quem é você, por que você tá aqui hoje? Eita, muitas definições, muito difícil. Então, mas assim, eu sou uma pessoa inquieta, né? Eu sou travesti, sou jornalista musical, sou paraibana, mas moro em Recife. Então, estou sempre falando sobre as coisas que estão acontecendo aqui no Nordeste, quem é que está explodindo por aqui, indo para o resto do país. Eu sou performer, sou DJ, sou modelo, sou roteirista, sou cineasta também. E, além de tudo isso, eu já apresentei 3 edições do Coquetel Molotov, festival daqui de Recife. E colaboro também para a revista Balaclava. Então, vai lá catar as coisas que eu escrevi lá para a Balaclava. Inclusive, tem entrevista que eu fiz também com a Jupe do Bairro, na edição 6 da revista física. Vai lá comprar também. Matéria de capa. Tá linda a matéria. Matéria de capa. Foi isso, um resuminho de mim. Boa. Meus amigos, foi ao ar recentemente na Globoplay o documentário O Canto Livre de Nara Leão, que recomendamos aqui algumas edições, em que celebram os 80 anos de nascimento da Nara Leão. E nesse documentário a gente tem a participação do Chico Buarque, que foi um amigo da Nara Leão e foi um compositor de alguns dos maiores sucessos dela. E nesse documentário ele afirma que ele decide
aposentar um dos principais sucessos da carreira da Nara Leão e da carreira dele, que é Com Açúcar com Afeto. É uma música que ele compôs a pedido dela. Segundo ele mesmo falou no documentário, abre aspas, ela me pediu a música, ela me encomendou essa música e ela falou, eu quero agora uma música de mulher sofredora, lembrou o cantor. A Nara canta essa música faz um sucesso enorme. O Chico Buarque passa a incorporar essa música ao repertório dele nas apresentações ao vivo. Porém, por questões de críticas feministas, ele decide aposentar essa composição. E aí o Chico também disse no mesmo documentário, as feministas têm razão, vou sempre dar razão às feministas, mas elas precisam compreender que naquela época, quando ele compôs a música, não existia, não passava pela cabeça da gente que isso era opressão, que a mulher não precisava ser tratada assim. Elas têm razão, eu não vou mais cantar Com Açúcar com Afeto, e se a Nara estivesse aqui, ela não cantaria certamente. Isso foi veiculado. Esse trecho do documentário virou matéria em uma infinidade de sites, em perfis do Twitter. Isso virou uma discussão durante uma semana inteira no Twitter, todo mundo dando sua opinião, gente falando que era bobeira, gente concordando com a decisão dele. E até teve gente que também é cantora e que também incorpora essa música ao repertório que decidiu se manifestar, como é o caso da Fernanda Takai. Ela foi ao Twitter e ela falou... A Fernanda, que por sinal tem um disco lindíssimo de interpretações de músicas que foram sucesso da Nara Leão, ela falou o seguinte, fiz a lista do meu novo show e já tinha colocado Com Açúcar com Afeto. E ela vai continuar. Adoro a canção, a história sobre como surgiu e é muito bem escrita. É uma letra que dá voz a uma personagem, um espaço bem delimitado na arte. Escreveu a Fernanda Takai no Twitter dela. Dito isso, eu já puxo aqui a discussão da noite. Qual o limite da arte? Aquelas perguntas bem genéricas. Qual o limite do humor? Qual o limite do humor? Mas qual o limite da arte nesse caso em que a gente tem uma composição que retrata um tipo de pensamento que talvez não mais compactue com o atual cenário, com as vivências do que a gente entende como correto ou como não recomendado hoje em dia? Como que vocês reagem em cima desse tipo de discussão, exclusivamente falando sobre essa música? Eu acho que, pensando na figura do Chico Buarque, é sempre uma questão complexa, considerando que muitas das músicas dele têm perspectivas femininas. E aí eu acho que isso abre a nossa discussão aqui, porque a gente acaba tendo que pensar em outros olhares que a gente tem agora, em outras vozes que a gente tem agora, em outras perspectivas mesmo de entender os lugares de fala e de processo de cada pessoa. E eu acho que também passa por um processo do próprio Chico de não querer cantar uma música que ele não se sentia mais interessado. Até porque, na prática, era uma música que já estava fora do repertório dele há muitos e muitos anos. Sim. Só que ele falou isso agora publicamente. E aí se tornou esse fuzuê e as pessoas ficaram uma debatendo com a cara da outra no Twitter. Eu acho que é até legal que você falou isso, porque durante muitos anos falou-se que o Chico Buarque interpretava a alma feminina melhor do que as próprias mulheres. Isso é uma coisa que eu ouvi várias vezes ao longo da minha vida. Assim. Lembro de professoras minhas falando sobre isso em aula de português, falando o Chico é um cara que consegue falar sobre os sentimentos, sobre as emoções femininas como nunca. E aí outros nomes da música brasileira também são apontados como isso. O que é um absurdo, né? Se a gente parar minimamente para pensar. Né? Eu acho que o que o Renan fala também, ele vai muito de um lugar de um privilégio, né? Claro que a gente tem que, infelizmente, a gente tem que categorizar as pessoas, os artistas, às vezes, que a gente entende que é um homem cis, branco, hétero, privilegiado, que numa época, talvez ele quis, talvez não, né? A gente vai entendendo toda a obra dele, ele parece que realmente quer dar voz a personagens que não conseguem falar naquele momento, né? Tanto é que é por isso que existem muitas mulheres que se identificam com as coisas que ele fala, né? Quando você ouve uma música dele cantada na voz de uma mulher, por exemplo, Maria Bethânia, você percebe como aquela música ela tem uma sensibilidade, tem um cuidado, sabe? Eu vejo particularmente essa música como um lugar que ele sentiu que ele precisava falar sobre aquilo, sabe? Usando do privilégio dele, mas que com o tempo ele já foi se desgastando e não se sentiu mais confortável para continuar cantando, sabe? Eu penso um pouco dessa forma. Assim. Eu não sei, acho que também na época existia não, né? Mas tipo,
poucas mulheres cantavam sobre esses assuntos. Então, meio que o Chico teve a obrigação, entre muitas aspas aqui, de traduzir esse pensamento ou de contar essa história. Podia ser qualquer outra mulher fazendo isso e possivelmente seria muito melhor. Mas foi o que a Jara falou, tipo, no alto dos privilégios dele, ele era o cara que fazia isso, assim. Acho que vale também pensar que se uma mulher tivesse escrito essa música na mesma época, ela teria sido taxada de louca. Sim. Né? Teria sido taxada de dramática, de estar inventando essa história. Então, quando é uma letra escrita por um homem, mesmo sendo cantada às vezes é validada. É validado. Então, pra E é uma letra assim, super. A história que ele relata ali é uma história comum, é uma história de todo mundo já ouviu uma história de uma mulher que é dependente de um homem num relacionamento extremamente tóxico e que vive se submetendo. Até hoje, esse é o ponto. Eu acho legal quanto ela é uma música que, de fato, ela meio que trata de uma situação em que a gente busca derrubar hoje, sabe? Então, aí eu acho que aí entra numa coisa também, que é as pessoas, a gente já falou isso naquele programa que a gente tratou de músicas que as pessoas entendem errado, que as pessoas ouvem a letra, elas ouvem a melodia, elas sabem o que está sendo dito ali, mas elas não conseguem assimilar o significado disso. Então, muitas vezes as pessoas se prendem só pela métrica, pela rima, pela melodia, pela forma como aquela canção é apresentada, e não se aprofundam em entender de fato o que está sendo dito ali, sabe? Então, eu acho que muito dessa discussão, as pessoas nem se ligam que existe uma carga de repressão em cima das mulheres, historicamente falando. Então, são coisas que as pessoas nem montam na cabeça. Pra eles é só uma música e teoricamente aquilo... uma música de amor, sei lá, né? Tipo, a mulher confessando o amor pro cara, mas na verdade não. Ela é nessa situação de merda, assim. Né? Sim. Eu acho que também tem uma questão que perpassa quase toda a obra do Chico Buarque, de que as pessoas às vezes não entendem direito o que ele está falando, porque sempre tem personagens e tem questões dentro dessas histórias. E aí acho que a gente vai falar disso mais para frente, mas ele vai criar essas tensões que será que é o mais interessante que nós tenhamos só o Chico Buarque escrevendo essas coisas e não as outras pessoas podendo escrever essas coisas, sabe? E aí eu acho que a discussão fica às vezes meio estagnada nele, e aí eu acho que é interessante que aqui hoje a gente vai poder expandir isso e colocar em outros lugares. Eu acho que para isso a gente pode já puxar para uma coisa que pra gente que conversa sobre música, que gosta, que pesquisa e que provavelmente quem fez um ensino médio em algum momento do Brasil, a gente foi confrontado com o conceito do eu lírico, né? E o eu lírico nada mais é do que a representação poética de uma ideia, de um sentimento, de um personagem, de uma vivência. É a figura conceitual que o poeta, o compositor utiliza para representar uma história, uma vivência, alguma coisa. E muitas vezes o eu lírico, ele não necessariamente está sustentado pelas vivências do autor. Eu posso estar contando uma história com base em uma coisa que alguém me contou, vou estar criando uma narrativa fictícia. A poesia, ela possibilita por meio do eu lírico essa capacidade do criar, e ela é infinita, né? Não tenho como... Eu não tenho a necessidade de viver um fato para exprimir ele em um processo de música, de composição. E aí até coloquei um trecho de um poema do Fernando Pessoa, da Autopsicografia, que eu lembro que minha professora Vera falava muito disso, e ela me mostrou esse. E ela falava, isso aqui representa muito bem o que é o eu lírico. E o poema fala o seguinte: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que devera sente. Clássico! Professora Suzete também, um beijo. Saudades. E aí eu acho que vem uma coisa de... por exemplo, até coloquei trechos de músicas do próprio Chico Buarque. Quando ele canta em Cotidiano, aquela rotina de um casal, ele não precisa ter vivido necessariamente aquilo. Sim. Ele pode ter escutado, ele pode ter sentido parte daquilo. É uma testemunha... E eu acho que o Chico, ele vem muito dessa coisa da testemunha ocular, assim, do dia a dia, né? Sim, do personagem do subúrbio. Crônica, né? Pessoas transeuntes. Crônica, exatamente. A própria construção que ele retrata, ele tá narrando a história de um cara que morre. Ele tem toda uma implicação política por trás daquilo que ele tá cantando, mas é tecnicamente um fato que ele talvez não tenha vivido, mas ele imaginou, ele quis transmitir aquilo, é uma ideia que ele quis expressar.
E o próprio Chico tem até outros... A gente tá falando agora da questão do Com Açúcar, Com Afeto, mas eu lembro que quando ele lançou o Caravanas em 2017, rolou essa mesma discussão também por conta de uma das músicas do disco, que é a Tua Cantiga, que ele fala de uma relação de um cara apaixonado por uma outra mulher, um pai de família, que decide abandonar a família para ficar com essa mulher. E na época as pessoas falaram que ele estava romantizando isso. Só que eu não consigo ver como uma romantização. Para mim é uma expressão muito clara do que é o verdadeiro pai de família, que é o cara que tem ali a família perfeita para a sociedade, mas que tá cheio de amante e outras coisas por trás, sabe? Então, o próprio Chico, ele já vive... É meio hipócrita, né? Assim, essa coisa de querer minar nesse sentido, né? De tipo, de desvalidar mesmo, assim. Eu acho que é querer fingir que não existe, né? Que não existe, eu acho que, e falando assim, eu como pessoa agora, né? Assim, eu como travesti, me identifico com isso, porque a maioria dos relacionamentos que pessoas trans e travestis têm são relacionamentos escondidos. Então eu sinto que essa música também me toca, assim, de alguma forma, sabe? Sim. E não falar sobre isso, simplesmente apagar, passar uma borracha, eu acho que a gente vai retrocedendo, sabe? Parece que a gente não avança nas coisas. Mas aí eu pergunto pra vocês, posso cantar e escrever sobre qualquer coisa? Vou dar um exemplo, até coloquei algumas citações aqui. Um homem branco consegue traduzir liricamente as dores e os sofrimentos de uma mulher negra periférica? Ou um homem branco, pegando o exemplo da Georgia, um homem branco consegue exprimir a vivência de uma travesti com a mesma veracidade, com a mesma realidade? Ou a gente vai fazendo concessões para aceitar aquilo que ele projeta e entende como válido? Qualquer um pode compor sobre qualquer coisa. Eu posso, por exemplo, utilizar de um discurso periférico nas minhas músicas sendo um cara branco privilegiado? Então, acho que isso é uma questão bem que é estranha, como diria Ana Flor, que é estranha. Eu acho que é uma questão muito delicada, porque eu acho que o que falta, na verdade, é a tal da empatia. Assim. Eu acho que falta chegar para ouvir, assim, quantas... Né, a gente vai citar alguns outros artistas aqui, mas quantos desses artistas homens, brancos, héteros, chegaram para ouvir, por exemplo, uma travesti falar e escrever uma música em cima disso, escrever uma música em cima da história. Sei lá, a gente está numa mesa de um bar conversando e ele vai estar ouvindo minha história e se sensibiliza com aquilo e dá um insight para ele criar uma letra em cima disso. Eu acho que tem que também você ter empatia pela vivência do outro, mas sempre com cuidado no que vai ser dito. Eu acho que isso é fundamental, assim. Mas é babado. É babado. Minha cabeça explode às vezes com isso. Sim. Pra mim, assim, no campo das ideias, acho que qualquer um poderia escrever sobre qualquer coisa, sabe? Tipo, principalmente em arte. Exato. Mas aí, quando a gente entra nessa coisa mais real, onde a arte também é negócio, ou arte é dinheiro, e aí você tá usando da voz, ou da história, ou da vivência de outra pessoa pra você ganhar dinheiro e continuar a pessoa que foi retratada na mesma merda... Por mais que isso possa trazer algum, tipo, awareness, tipo, trazer consciência, eu fico meio balançado, assim, de tipo, pô, sabe? Você tá se usando tanto da história da pessoa e nada tá sendo revertido pra ela. É uma questão bem tricky, assim, tipo, é bem difícil saber lidar com isso. Eu até notei aqui, eu acho que essa questão do utilizar de uma vivência dentro de uma letra, ela esbarra muito na questão... É muito próximo do que a gente discute quando a gente fala sobre cancelamento de artistas. Porque quando a coisa é bem resolvida, bem executada, a gente, entre muitas aspas, tolera e passa aquele pano. Um exemplo que a gente já citou algumas vezes aqui, quando a Elza Soares canta Nenê de Vila Matilde, que é uma música composta pelo Douglas Germano, que é um sambista paulistano. Então é um homem hétero compondo uma letra sobre uma violência doméstica sofrida por uma mulher e cantada no papel de uma mulher, né? Então a gente toda essa narrativa ali dentro. Porém, quando a Elza Soares faz isso e absorve essa canção, sabendo que ela teve um histórico de sofrer abusos domésticos, aquilo fica tão maior do que o fato de ser um homem compondo, Sim. que a música se sustenta por si só. E a gente tem várias outras composições do próprio Chico Buarque, interpretadas por outras mulheres, onde elas ficam maiores do que ele, sabe?
Mas sempre fica me cutucando na cabeça assim, se fosse uma mulher compondo, o sentimento não seria diferente, a história retratada não seria diferente. Isso sempre me cutuca, sabe? Eu gosto do material entregue do que tá ali, mas fica o grilinho da consciência ali no fundo provocando. Mas é isso, é mais pessoas fazerem também, né? Tipo assim. Eu acho que a questão passa por a gente ter a oportunidade de outras pessoas fazerem essas coisas crescerem também, né? Sim. Mas dentro desse cenário que a gente estava falando, tem 2 exemplos, por exemplo. Novamente do Chico Buarque, que é Genio Zeppelin, Sim. que ele escreveu dentro da Ópera do Malandro. É uma personagem travesti. E essa música é uma música muito simbólica dentro dos movimentos LGBTQIA+. As pessoas utilizam essa música, ela continua sendo muito forte. Sim. Mas mesmo assim é muito raro ainda que a gente veja artistas trans que cantaram essa música e essa versão foi sucesso, entendeu? É uma coisa, uma dicotomia complexa. E aí chega nesse exemplo nessa história que o Nick falou, de será que estou me aproveitando de algo? Balada de Gisberta, foi gravada pela Bethânia, é de um compositor português, Pedro Ambrunhosa. É uma música linda, conta uma história de uma violência, de uma vida, praticamente da vida da Gisberta e das violências que ela sofreu enquanto mulher trans. E aí fica nessa complexidade, porque ele também é um homem que escreveu essa história, que se reverteu para essas pessoas que sofrem as mesmas violências que a Gisberta. Então você fica nessa espécie de meio do caminho, né? Mas ainda assim, a canção é linda pra caralho, é um negócio que você fica assim, isso é muito foda, é muito forte, assim. Olha, eu não sei se vai ser polêmico, eu vou falar, mas eu acho que é legal ter alguém como ele, ou vários outros, falando sobre nós de uma perspectiva nossa, ou pelo menos tem respeito pela vida dessa pessoa que já foi, né? Sim. Por exemplo, essa música. Mas eu acho que eu acho que a gente não pode focar só nessa pessoa, sempre, sabe? Eu acho que a gente tem muita artista travesti, muita artista trans. Você falou que Genio é uma música que é interpretada muito. Aqui no Nordeste, principalmente aqui em Recife, todas as meninas trans travestis de espetáculos, de casas de teatro, cantam essa música. E quantas têm uma repercussão nacional e internacional, sabe? Parece que é uma coisa da bolha, parece que a gente está vivendo sempre na nossa bolha. E às vezes eu tenho essa impressão. Então, quando um macho, eu vou falar da forma agora, quando o macho chega, parece que ele canta e todo mundo ouve, mas quando a gente canta, a gente não está sendo ouvido. Então, acho que às vezes não é um problema naquele homem falar sobre de uma forma respeitosa. Eu acho que é a gente também querer ouvir outras pessoas, sabe? Assim, eu acho que tem que ter um cuidado também e ao mesmo tempo você tem que valorizar também o outro. Assim, é uma coisa que me inquieta muito. Eu também sou roteirista, né, e sou cineasta também, e o que me inquieta muito é ter muitos homens cis, héteros, brancos escrevendo histórias. Quantos filmes, quantos curtas a gente já não viu rodando aí o Brasil inteiro sobre a perspectiva do homem, falando como é uma vivência da mulher trans, e geralmente é sempre muito focado no transfeminicídio. Parece que é sempre uma carnificina, assim, é sempre focado na morte, na dor, não existem outras perspectivas, né? Então, eu acho que tem que ter um cuidado e, ao mesmo tempo, a gente se perguntar quantas pessoas trans, travestis, quantas pessoas negras, indígenas, amarelas, vocês estão parando para consumir arte dessas pessoas também, sabe? Acho que o pensamento tem que ir muito além daquilo que você está vendo ali, daquele cara, sabe? Eu nunca tinha parado pra pensar, mas é real. Várias dessas histórias cantadas, assim, são histórias de violência. Tipo, seja contra a mulher ou contra mulheres trans, assim. Geralmente é relacionada à violência, sobre uma vivência merda, no fim das contas, assim. Nunca é sobre alegria, nunca é sobre uma experiência positiva que saiu disso, sabe? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, é verdade. E é claro que a gente não pode também silenciar uma coisa que é real, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Mas a gente não quer só falar sobre isso, né? Sim. A gente também quer falar sobre as outras coisas, sobre vida, sobre amor, sobre sexo, sobre dores, sobre, sabe, tudo. A gente quer falar sobre tudo. Mas parece que tá sempre tudo muito focado na nossa morte, assim, na agressão ao nosso corpo, sabe? É que a gente tá anos-luz atrás, né? Assim, parece que a gente tá...
Não consegue chegar num lugar Não. de tipo, tá, vamos começar a conversar a partir daqui, sabe? Acho que esse é o É que problema. também não pode virar aquele programa tipo Fátima, assim, né? Onde tudo fica legal, assim. Qualquer coisa vira tipo, uma pauta super alegre, positiva. Cara, não é Sim. isso, mas... O encontro não é o encontro. É. Socorro. Eu acho que o ponto dessa discussão Caricato todo é manter a discussão viva, sabe? Não parar por parar. No caso dessa discussão do Chico Buarque, quando ela foi pro Twitter, aí o primeiro comentário é sempre, isso é uma bobeira, isso é uma idiotice. Eu acho que a graça é discutir, tensionar, provocar e tentar encontrar outras saídas ou outras possibilidades e justamente puxando outros artistas que tratam sobre isso, né? E aí, eu sinto que isso é um processo de esse revisitar, esse olhar para o passado e entender que aquilo não tá certo, é uma coisa que está acontecendo não só na música, mas em todas as esferas da arte. Eu acho que um exemplo muito significativo disso é a questão do Disney Plus, quando veio para o Brasil. Tem muita coisa errada dentro do catálogo deles antigo. As animações parte das animações foram revistas pela Disney e refeitas em alguns pontos. Outras vêm com um texto de explicação falando, olha, isso aqui é um produto de uma época onde as pessoas... Na Globo também, no Viva, aparecem as novelas. No Viva também aparece. Existem discursos que podem, né, tipo, as pessoas podem se sentir ofendidas, mas tudo é contexto e Sim. entender época, eu acho que é isso. Assim. Uma coisa que eu gosto muito, quadrinhos, por exemplo, é Tintin. É essencial para quando você tá mergulhando no universo de histórias em quadrinhos. Só que tem coisas produzidas por ele que são extremamente racistas. É racista mesmo, assim. O puro creme do racismo, do domínio branco, do imperialismo. E aí, assim, você vai diminuir o impacto daquela obra. O que faz? Você censura, Tarzan, você abandona, Fantasma. sabe? É tudo Eu acho que não também. tem como. Eu vejo muito como uma solução é ter sempre um texto de apresentação de um historiador. Eu acho que o Spotify e as outras plataformas de streaming possibilitariam isso. Não custa nada lá no... Já tem o botão de créditos, dá pra ver? Não custaria nada ter uma manifestação. Eu já vi alguns casos em que o próprio artista às vezes faz o álbum comentado, sabe? E aí ele explica, olha, nessa situação aqui aconteceu isso, aquilo. Porque quando a gente começa a apagar isso, a gente esquece. Quando a gente esquece, a gente repete. Eu acho que um exemplo muito claro disso é a questão da vacinação. Que a gente esqueceu como era conviver com pessoas doentes, com pessoas que tinham paralisia infantil, com pessoas que andavam de muleta, de cadeira de roda. Porque a gente erradicou isso. E aí as pessoas começam a achar que não tem mais necessidade de tomar a vacina. E aí volta a ter esses focos de doenças. É cíclico, então, né? O apagamento é a continuação do erro, sabe? Não tem como. Sim. A gente tem que falar, tem que discutir isso. Então, agora um exemplo que você falou e que eu tava reassistindo o Beastie Boys Story, né? Que é aquele documentário que eu já recomendei aqui, que tá no Apple TV Plus lá. E é muito legal porque o Mike D e o Eddie Rock, eles falam sobre a música Girls, né? Que é tipo quando o primeiro álbum deles, que eles eram moleque, babaca, idiotas escrevendo letras estúpidas. E aí a letra é super machista. E aí eles tiram onda nesse documentário falando, tipo, olha, a gente era idiota. Tipo, ó, isso aqui, ó. Escutem. Tipo, está errado. Então eu acho que é muito disso, assim, das pessoas se posicionarem realmente das coisas que elas fizeram. Porque, né, o ser humano, estamos aqui para aprender, todo mundo erra. Mas daí tem uma entrevista, né, que eles relembram que a mina fala, anos depois, quando eles lançam músicas, tipo, super... falando sobre o Tibete, sobre ajudar as pessoas, sobre, enfim, várias coisas, tipo, positivas, viram... acho que era uma jornalista que fala... mas é o mesmo cara que escreveu Girls, tipo, eu não posso acreditar. Ele falou, bom, eu prefiro que você ache que eu sou hipócrita do que eu continue errando. Tipo, eu acho que é isso, assim, as pessoas têm que ir aprendendo e não passando o erro pra frente. Eu até separei uma frase que eu achei bem interessante aqui, ó, da Lilian Oliveira. Ela tem um projeto muito legal, que a gente já comentou sobre ele em algum momento aqui, que é o MMPB, que é a Música Machista Popular Brasileira. Ela é uma das integrantes desse projeto, são várias mulheres envolvidas, onde eles fazem um mapeamento de músicas que são clássicas da cultura brasileira e explicam o contexto, explicam por que elas são... por que a linguagem delas
tá errada, precisa ser revista, precisa ser questionada. E a Lilian, em entrevista ao Diário do Nordeste, ela falou o seguinte: algumas pessoas não querem entender, já levantam a palavra censura. Quanto mais óticas, melhor. Precisamos ser mais safos e inteligentes para entender a maneira de trazer mais gente para o debate. É olhar para o passado para construir um futuro. Falar do tema sem ser pesado e elitista. Todo mundo gosta de música, não tem como. Então eu acho que na discussão do dia de hoje, a gente tá gravando no pós-Oscar aqui, e a questão da polêmica do Will Smith e falar sobre a alopecia da Jada Smith, e aí as pessoas falando, estão tentando censurar uma piada, mas é de novo essa questão de entender vivências, entender por que essa música que eu acho tão legal causa uma dor nessa outra pessoa que tá fazendo ela se revoltar e vir a público e questionar isso, sabe? Volta pra questão da empatia que a gente falou ali no começo do programa. Sim. Né? Acho que falta conversa também, falta diálogo. Acho que essa fala da Lilian é muito sobre hoje todo mundo não quer mais discutir, todo mundo não quer mais conversar. Mas, o maior exemplo é no Twitter. Você dá a sua opinião, agora eu vou silenciar aqui, não quero ouvir mais quem contradiz a minha opinião, sabe? Eu acho que falta conversar. Acho que hoje falta todo mundo sentar numa mesa de um bar e tomar uma cerveja e dialogar. Mas no caso do Twitter eu concordo. Se não concordar comigo, não tô pedindo a opinião de vocês. É a minha opinião. Aceitou, curta, senão me mute. Por isso que olha eu já tiro o comentário. Só que nessas de querer falar e tratar e discutir, questionar, às vezes acaba esbarrando em algumas coisas que são meio desconfortáveis. Por exemplo, Thiago York em masculinidade. Ele tentou propor ali uma discussão, tentou trazer um sentimento de questionar a masculinidade, foi lá, tirou a camisa, fez coreografia, falou que via pornografia, mas que precisava ser derrubado, isso só que não deu certo, né? Faltou acho que um pouco de conversa. Gente, é uma piada. Né? Acho que isso é uma piada. Às vezes parece meio cínico isso, sabe? Tipo, de você querer se aproveitar de uma discussão que de fato tá rolando, é super importante, pra se promover, sabe? Tem esse lado assim que eu acho muito merda. Pra mim, esse vídeo do Thiago York é 100% aquele Paulo Gustavo e as bichas dizendo egóica. Transformou todas as discussões extremamente pertinentes em questões sobre ele. Basicamente, tudo que as pessoas estão discutindo de formas sérias, ele pegou e falou, gente, eu tenho vivência com todas essas coisas, vocês nem não sabem. É sobre você, mesmo amiga. sendo assim, branco e homem, eu tenho muitas vivências. Não é sobre você. Eu acho que ele fala o óbvio, né? Assim, a gente já espera essas coisas de um homem, entendeu? Então, eu acho que não precisava falar, acho que ele poderia ter falado sobre outra coisa, sabe? Tem aquela música, tem uma música dele que é linda, que é do outro disco, que é sobre uma namorada que teve uma tentativa de suicídio, sabe? É uma música muito delicada, muito sensível. Eu esqueci o nome da música agora, que é bem famosa. O clipe é numa casa, só os dois. Eu vou lembrar. Likes, sei lá. É uma música bem bonita. Eu acho que quando ele trata sobre outros assuntos, ele é até legalzinho, assim, mas ele falar sobre o óbvio, a gente não tá mais esperando isso, sabe? Ele quis fazer alguma coisa meio que talvez num lugar de desculpa, tô aprendendo, mas ficou muito... Desculpa aí, sou homem. Foi muito forçado isso. Então, depois fizeram aquele vídeo lá no TikTok, né? Maravilhoso. Cara, nossa, maravilhoso. Tirou piada. Outro também Coitado, que rendeu polêmica, e aí acho que vale a discussão, é o Criolo com Etérea, né? A música que ele lança em 2019. É uma música em que ele faz tecnicamente as mesmas discussões que o Thiago York, só que puxando um pouco mais pro universo da comunidade LGBTQIA+. E aí, como um complemento a essa música, ele lançou um documentário com pessoas trans, pessoas LGBT da comunidade, para dar suas vivências. Só que o que as pessoas questionaram, assim, legal, você fez isso, você trouxe, deu a visibilidade, mas na hora de fazer a música, que é o grande foco do seu trabalho, você não pôs uma pessoa trans para cantar com você, um rapper gay ou alguma coisa que dê um respaldo um pouco maior. Ficou de novo em cima das suas percepções sobre isso, né? Tem uma música, acho que é outra música do Criolo, que é Vasilhando. Sim. Que ela é de 2006 e aí ele regrava ela dele, né?
Isso, depois ele regrava ela em 2018 e ele usa a palavra traveco, né? Então, eu acho que quando ele compõe, ele sente que é uma palavra pejorativa, sabe? Quando alguém fala traveco, ela já tem uma intenção de menosprezar, de inferiorizar, sabe? Então, depois quando ele vem regravar, diz, não, eu não sabia, vocês não me ensinam, então é meio que isso, sabe? Eu acho que eu tenho uma opinião que é muito mais eu tenho medo do cancelamento do que eu realmente me conscientizei sobre isso, sabe? Eu acho que quando você usa essa palavra, você sabe que ela é pejorativa, porque quando alguém usa essa palavra, ela quer realmente inferiorizar, quer taxar você, quer fazer brincadeira em cima disso. Então, eu acho que teve o sentimento de tô botando isso aqui, tô escrevendo sobre isso aqui e sei que é sobre isso, sabe? Então, depois não venha dizer, pra mim, desculpa, não venha dizer, não cola essa de agora eu vou fazer uma reparação histórica na minha própria letra, sabe? Eu acho que é muito mais pelo medo do cancelamento. E eu acho que nem só ele, mas tantos outros artistas têm esse medo do cancelamento e voltam atrás em algumas coisas. Mas não tem essa consciência de realmente trazer. Porque você não... você refez a letra, mas por que você não trouxe uma pessoa trans para refazer a letra com você agora? Ou cantar com você? Quantas pessoas trans tem na sua equipe agora, sabe? É como a nossa Marília Mendonça, né, que nos deixou, que infelizmente teve uma situação muito específica de uma piada transfóbica. E depois o que aconteceu? A Marília foi cancelada. E quando foi cancelada, a mesma coisa. Desculpa, eu não sabia, você não me ensina. Eu tenho problema com isso, sabe? Porque quando você fala, você sente que é pesado, sente que é pejorativo, sente que machuca o outro, sabe? Então, porque, gente, a minha avó, ela tem 66 anos, minha avó não tem nenhum ensino fundamental, saiu do interior do Nordeste, da Paraíba, sabe? No período da seca, da década de 60. Mas, assim, minha avó não teve condições de ter estudo, de vivências, mas ela foi a primeira pessoa a me respeitar. A primeira pessoa a corrigir todo mundo, dizer, não é mais ele, é ela. É ela, agora ela é ela, entendeu? Ela é mulher. Então, trato como mulher. E veio uma pessoa de 30, um marmanjo de 30, 40 anos dizer que não sabia, eu acho que, pra mim, falha muito, sabe? É o lugar confortável do homem, né? Exato. De sempre tá... Porque nunca teve a dificuldade de, tipo, sabe? De prestar atenção, de olhar com um outro olho, de ter a empatia. Porque sempre, Exato. tipo, a mulher também, que, né? Que daí fala, a mulher é mais carinhosa, mais sensível. Exato. Porque a gente também tem que, né? Tem que ir lidando com doçura. Porque senão, né? É só taxado como louca. Louca, taxado, né? patada, ignorância dos homens. Mas vamos aprendendo aí, moçada. Vamos aprendendo que dá tempo ainda. E tem a coisa, né? Homem de 35 anos ainda é moleque, não? Tá passando ali, aprendeu. De 12 já é mulher. Mulher de 13, já é mulher, não, já entendeu? sabe o que tá fazendo, assim... Cara, Tanto é que tem o discurso, né? A mulher ela é muito mais madura que o homem. Então a mulher ensina o homem. Eu ouvi uma coisa, eu tava lendo um tweet muito bizarro esses dias, que era de uma mãe ensinando a filha a responder toda vez que falava, nossa, você já é uma mocinha. E ela ensinava a filha dela a responder, não, eu sou criança, porque ela percebeu que, tipo, todos os homens tratavam a filha dela como mocinha já, sim, e ela menina tinha, sei lá, 5, 6 anos, sabe? E ela falou disso pra mais tarde, tentarem abusar dela e tentarem culpar ela, nossa, dois tempos, saca? Então eu fiquei, nossa, eu nunca tinha me ligado nisso, assim, muito sempre querem avançar a idade da menina, né? Que aí a menina é mais avançadinha, cresce mais rápido, umas coisas assim. Puta, que raiva, tá? Que raiva, eu fico revoltada. Mas eu acho que o que você falou, Cleber, é muito... eu acho que precisa de pessoas que falem assim, mas quantas pessoas tem? Quantas pessoas negras tem na sua equipe? Quantas pessoas trans tem na sua equipe, sabe? Eu acho que ok, você errou, beleza, mas vamos agora consertar com o erro e o que é que você vai fazer em cima disso? Vai só vir em público com a camisa branca e o cabelo molhado pedindo desculpas, né? Acho que só isso não vale mais, né? A gente já não cai mais nessa. Entendeu? Eu acho que tem que ir muito além disso, sabe? Eu acho que um exemplo interessante que as pessoas resgataram esses dias foi a questão da Tata Werneck, que ela falou publicamente no programa, pedindo desculpa e dizendo não tô aqui
esperar que vocês me desculpem, mas basicamente para dizer que eu fiz merda e eu não posso ficar fazendo merda para sempre. E aí ela basicamente contratou pessoas para a equipe do programa que ajudam na produção do programa, nos roteiros, e que faz uma diferença total no olhar que se tem para essas coisas que eles estão criando, né? Sim, então sim. É outra coisa. O que o Renato falando no contexto de que ela teve um momento de um episódio que ela teve uma fala, né, transfóbica, e aí a Lina, né, a Lina Quebrada, chegou para ela e falou, olha, isso foi legal, no privado, né, no off. E aí ela foi a público no dia que ela entrevistou a Lin, e aí ela falou sobre isso. E aí tem muitas meninas trans que estão agora na equipe, que sempre aprovam o roteiro antes, ou sempre ajuda a escrever a pauta, ou aprova depois que sai a gravação do episódio, olha, conserta isso aqui não tá legal, entendeu? Então, é um cuidado que a pessoa tem, sabe? Ela não teve a vivência, mas assim, quantas pessoas trans ela contratou agora, sabe? Então, eu acho que se você, a gente às vezes briga muito em cima disso, se você realmente combate a transfobia, então me contrata, me manda job, sabe? Me chama para trabalhar junto com você, sabe? Porque isso é o que faz a diferença. Várias vezes esse pedido de desculpa vem como, tipo, eu tô mudando aqui pra continuar a mesma coisa e no futuro eu vou repetir o mesmo erro, sabe? Exato. Não tendo outras visões e tal. É o que o Kleber tinha falado antes, pedir pra repetir o erro, assim. Por outro lado, dentro desse universo que ainda é muito retrógrado, ou ainda depende muito dessas composições ancoradas em conceitos que que a gente não depende mais, a gente tem visto uma geração de novos artistas que tem utilizado de um processo de composição um pouco mais transformador, abrindo espaço para incorporar vivências, dialogando com outras pessoas. Então, uma coisa que era muito comum, por exemplo, no começo dos anos 2000 ali, era o artista branco de música pop fazendo um rap ali no meio e de um jeito totalmente genérico, ou convidando um outro artista negro, só que do jeito totalmente genérico. Hoje em dia as pessoas abrem esse espaço para escuta, para composição, mas principalmente tem surgido uma geração de novos artistas que tem investido num processo de composição com foco em gênero neutro. Tem gente muito grande se revelando como pessoa não binária, por exemplo, Demi Lovato, Sam Smith adotaram isso. No processo de composição, a gente tem muita gente que tem feito isso também. Então, a Billie Eilish faz isso em algumas das letras dela. A Christine and the Queens faz isso nas músicas dela. A Kim Petras faz isso. Girlpool, Mickey Blanco, todos eles têm incorporado isso aos seus trabalhos. E aí é uma coisa que eu vejo que lá fora funciona muito mais fácil por conta da questão da gramática lá, que você pode substituir o she, os pronomes, né? Os pronomes, você pode substituir pelo they, them. E que aqui no Brasil a gente meio que tem tentado se encontrar, tentado pensar em algumas saídas. Eu quero muito entender a opinião de vocês em relação a isso, porque quando a gente fala sobre gênero neutro, pra mim, não temos o masculino, o feminino e um terceiro gênero maluco. Pra mim, o gênero neutro, ele pode tanto não ter nenhum traço desses dois, se identificar com nenhum desses traços desses dois, como eu já vi casos de pessoas que identificam como não binária, mas que avaliam, sei lá, em porcentagem. Por exemplo, falar, me identifico 20% como mulher, 80% como homem, ou me identifico com a questão das roupas, incorporo roupas conceitualmente tratadas como femininas, embora eu me identifique como masculino. Então, é uma fluidez muito maior e que às vezes não funciona num elu, delu ou outras adaptações que a gente vem fazendo dentro da língua portuguesa, né? Qual que é a opinião de vocês aí em cima disso? Eu acho que a gente tem que buscar mesmo, assim, tipo, eu acho muito saco, tipo, muito chato esses gramáticos que ficam tipo, não pode inventar palavras. Cara, todas as palavras são inventadas, porra. Então, tipo, eu também sabe, acho. tipo, vamos achar algum jeito de fazer todo mundo caber e ficar feliz com isso, sabe? Tipo, é muito chato, assim, tipo. Mas sabe essa discussão. Uma coisa que eu percebo, eu tenho uma vida paralela ao podcast, né, gente? Então eu trabalho. E no meu trabalho, eu trabalho como redação e a gente tenta trabalhar tudo em gênero neutro. E aí eu sinto que, primeiro que não é nada complexo, é muito fácil, só que eu consigo fazer sem necessariamente usar palavras que dependam do feminino ou masculino, sabe? Você pode abolir, e eu sinto que falta muito disso das pessoas. Você não precisa, às vezes, usar o elu, delu. O gênero não precisa ser incorporado ali. Você pode trabalhar sem necessariamente fazer uma
situação. Eu sei que muitas vezes o citar nesse estilo de linguagem, ele funciona como uma situação política, uma representação, uma marcação que você quer trazer ali em alguns momentos. Mas eu acho que não necessariamente você, quando você fala sobre gênero neutro, você precisa colocar ali tão estabelecido. Sim, sabe? Eu acho delicado e eu acho muito complicado. Tive uma discussão uma vez uma conversa, né? Com a Jupe antes da entrevista, e a gente estava falando sobre que a gente estava cansada de ser a bandeira, né? Uhum. Ela estava falando que estava cansada de ser a bandeira, assim como ela já teve a conversa com a Lin também na época da composição do Trava-Línguas, e a Lin também estava cansada de ser essa bandeira, sabe? Eu acho que chega um momento hoje que também é muito delicado, assim, é uma coisa que eu estou trazendo aqui, mas eu também não tenho nada concretizado sobre isso. Mas eu acho que é muito delicado a gente falar, a gente cobrar de um artista, principalmente um artista LGBT, ou sempre use o gênero neutro. Quando, por exemplo, a Linda Quebrada, ela escreve o Trava-Línguas falando sobre a vivência dela, sabe? E ela quer ser respeitada como mulher, sabe? Ela quer ser chamada de ela, dela. Então, entende que acho que existem coisas que são sobre mim. Tem coisa na minha arte que é sobre a minha vida, sobre a minha vivência. O filme que eu escrevi agora, eu dirigi e escrevi, ele fala sobre a minha vivência no começo da pandemia. Então, já chegou gente para falar assim, mas por que você não falou sobre... Porque no filme é uma história apenas de 2 personagens. E por que você não colocou a sua mãe, a mãe dessa personagem no meio da história? Ou por que você não colocou outras pessoas e blá, 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 blá? Eu disse, calma, a história é sobre mim, é o que aconteceu comigo naquele momento, tá linda. Então, eu acho que é muito delicado, depende do que a gente quer dizer. Eu acho que tem coisa que a gente diz que é muito sobre nós, e tem coisa que a gente diz de uma forma muito mais abrangente, sabe? É muito delicado. Enfim, eu acho que não tem uma resposta. Eu mesmo também não tenho. Muito difícil. Mas eu acho muito interessante que a gente possa estar tendo essas discussões nesse momento. E que a gente tenha novos artistas tão interessantes e que tem feito a gente repensar essas coisas, sabe? Eu acho que isso é o mais interessante desse momento que a gente está vivendo, porque é aquilo que a gente estava falando no começo da discussão. Durante muito tempo as coisas ficaram passando pelo crivo de determinadas vozes, que eram vozes meio únicas. E aí as nossas histórias tinham que ser contadas por essas vozes. E é tão bom que agora a gente tenha outras tantas vozes. Muitas, né? E essas novas vozes estão tateando e criando novas coisas, outros cenários. Isso é muito legal. Eu gosto muito de quando os artistas entendem isso e brincam em cima disso. A gente citou aqui a Linda Quebrada com o Trava-Línguas, que usa muitas vezes dessas brincadeiras entre o masculino e o feminino. Eu acho que tem um determinado momento, eu não sei qual que é a música, se é Pense e Dance, que ela começa, isso é coisa de doido dela, isso é coisa de doida, ela se corrige, sabe? Então essas brincadeiras são interessantes, o uso disso como instrumento de provocação, pra mim, é extremamente válido. Blood Orange, pra mim, é um que faz de um jeito muito sensacional, porque ele sempre traz pessoas da comunidade LGBTQIA+, pra dentro dos trabalhos dele, e aí eles vão incorporando aquelas percepções que ele tem sobre a realidade, sabe? Então, vai ter muita frase, vai ter muito atravessamento poético, vai ter muita voz, muita interferência, que torna isso mais interessante. E eu acho que se a gente for tirar algum pensamento sobre isso, é a discussão, é a reflexão, é tensionar, é não se conformar e aceitar que só vai ter esse estilo de composição, esse estilo de cantar, esse estilo de voz, sabe? Porque eu acho que parte fundamental do processo da arte é justamente provocar, testar limites, ir além, avançar, porque senão, se a gente segue uma regra única, vira fascismo, vira o fim de tudo isso que a gente gosta, sabe? Assim, eu diria Madonna, né? O artista nasceu para incomodar. Exato. É isso. Mas o que eu ia falar é que o legal é que a gente tem muitas pessoas e eu acho que a gente tem que pensar, para quem está ouvindo hoje, eu acho que a arte ela também é muito sobre identificação, né? Então, com quem eu me identifico, sabe? Quantas pessoas trans eu já tenho quase 30, tá, gente? Então, quantas pessoas trans eu ouvi
quando eu tinha 14, 15 anos. E a diferença de uma pessoa hoje, um adolescente de 15, 16 anos, Sim. tá ouvindo aí uma porrada de pessoas fodas, sabe? Tocando, cantando. Então, eu acho que é muito mais sobre isso, assim. Da gente buscar também identificação. Quem que tá falando das nossas dores, sabe? Acho que é Eu muito tava. mais interessante. Não é de música, mas eu tava vendo uma discussão muito parecida com isso sobre desenho animado. Sobre as pessoas falam, os desenhos antigamente eram melhores. E aí uma pessoa pegou uma imagem do Cartoon Network dos anos 90 e são todos personagens muito parecidos. E aí comparou com os personagens atuais, com formas, com corpos diferentes, com cores diferentes, com traços diferentes. E eu não tinha me ligado. Eu falava assim, caralho, que legal as pessoas Sim. terem acesso a isso hoje em dia, sabe? Não se limitar ao mesmo formato, ao mesmo padrãozinho, a uma mesma estrutura. Fechamos, gente, discussão aqui. Foi um papo bom, positivo aqui. Jorge Moura, a gente se despede de você aqui, mas deixe seus contatos, redes sociais, onde as pessoas leem, acompanham o seu trabalho. Fique à vontade aqui, esse espaço é totalmente seu. Ai, obrigada pelo convite. Foi muito bom compartilhar com vocês minhas inquietações e ouvir as inquietações de vocês também. Acho que o mais legal é isso, é a gente discutir, a gente poder conversar, a gente discutam, conversem. É muito melhor do que você ficar na sua bolinha, sabe? Enfim, eu sou Jorge Moura, @Jorge Moura no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, Tumblr, no Pinterest, todo lugar. Eu sou Jorge Moura lá. E é isso. Me segue lá, você vai ver que tem muita coisa que eu compartilho da minha vida, dos meus trabalhos. E aproveitando também, vai lá conferir nossas matérias na revista Balaclava. Além de mim aqui tem o Renan também, colabora com a Balaclava. Então vai lá ouvir o que a gente também tem para contar. E tem muito artista que eu sempre estou trazendo do Nordeste, muitas pessoas trans. Então é bom conhecer também, sair um pouco da bolha e conhecer novos artistas sempre. E logo vem o nosso especial Madonna aí. Então, logo já na semana que vem. É semana que vem já? Eita, semana que vem. Ó, Próxima segunda, então fiquem gente. ligados aí, gente. tá muito foda. Então é isso, gente. Obrigada. Beijo pra Valeu. todo mundo. Obrigada, Jorge. Obrigado, Beijo. Jorge. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Segundo bloco do programa, Renan Guelras, nossa sereiona reversa, que tem rosto de peixe e rabo humano. Chega! O que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz as dicas mais quentes, as músicas que a gente tá ouvindo, que não saem do repeat. E o que você, meu amigo Renan Guerra, que está nos altos dos prédios, tem pra falar? Nosso Homem-Aranha. Eu não ouvi tantas coisas, porque eu tava trabalhando no Lollapalooza. Trabalhadeira. Então eu não ouvi as coisas do último final de semana oficialmente. Mas saíram 2 singles na outra semana que me deixaram muito feliz, pois são de artistas que eu amo, que eu sempre falo aqui. O primeiro deles é o novo single da Julieta Venegas, Mesmo Amor. Ela vai lançar um novo disco. Ele tem produção do Alex Anduandeta, que é um cantor chileno. Esse sobrenome é muito difícil de falar, gente. Eu tava treinando, mas eu não sei se falei correto. E eu achei super legal porque é aquela coisa da Julieta, canção de amor, pop. E aí tem mais conexão ainda com essas batidas eletrônicas que são bem presentes no trabalho do Alex. E o Alex também é um artista excelente. Para quem não conhece, vale buscar os discos anteriores dele. E eu tô bem curioso por esse disco que deve sair logo. E ela também lançou um clipe bonitão. E, além disso, saiu o novo single do Vitor Ramil, o Hilkshake. O Hilkshake é um livro que eu indiquei aqui uma vez, da Angélica Freitas. E aí o trabalho do Vitor, ele meio que musicou só poemas da Angélica Freitas. E vai ser um disco chamado Avenida Angélica. Vai sair com patrocínio do Natura Musical. Deve sair agora mês que vem, no próximo. E aí é uma canção longa, porque é um poema bem longo. E tem 6 minutos e tal. É meio gravado ao vivo, assim, no teatro. Mas só ele, não tem uma plateia. Então é bem bonito. E eu tô bem curioso por esse disco, porque eu tinha assistido já o show do Avenida Angélica e tinha gostado muito. Então tô bem ansioso. É isso. Boa. Isadora Almeida, o que você traz essa semana? Gente,
Estou atrasada aqui nas musicalidades. Sem novidades, problema, amiga. né? Você estava realizando um Desculpa. sonho. Quantos Estava realizando brasileiros um sonho. têm a Tiveram possibilidade de realizar um sonho? Exatamente. Privilegiada assim. Vamos lá, gente. Então, tem um que eu tô meio presa. E aí eu esqueci também de dar na outra semana. Porque eu não participei semana passada, né? Eu acho que você não tá ligado. Isso. Você não veio. Daí, Você não tá aqui, faz muito tempo que você não vem, né? Que você não aparecer mais. tá puxadinho pra Tá mim. fugida. Exato. Então, aí o que eu trago, eu tô essas 2 semanas ouvindo bastante, que é o álbum da Nia Archives, que é o Forbidden Muito bom. Feelings. Muito, muito bom. É tudo Dorinha Core, assim. É UK Garage, Jungle, É uma das melhores reggae, coisas que eu vi esse R&B. ano. É facilmente... Talvez a melhor coisa que eu ouvi esse ano, assim, que tipo, emocionou pesado, assim, de fora, né? Daqui do Brasil, vocês já sabem qual que é a minha, que emocionou. E aí, gente, recomendo muito. Pra quem é jovenzinho, acho que vai ser legal ouvir. Talvez não tenha crescido ouvindo, né, esses junglezão que a gente, né, sei lá, quando eu era criança tocava ali nas rádios e tal, na balada. E aí eu achei Ela bem me ganhou só na capa, assim, porque a capa. Quando eu vi já o dá um Burial chance. coladinho na porta, assim, eu falei, putz. Já Foda. dá um chance ali, menina, eu achei bem foda. É isso. Nick Silva. Bom, tenho 2 diquinhas. Um single e um disquinho. O single é de uma banda que eu descobri essa semana passada, na verdade, chama Hey Illy. E o single é Intrusive Thoughts Always. Eu gostei que o Steragun, que foi onde eu vi a matéria, eles colocam como um encontro entre Nintendo Core, emo, power pop e shoegaze. Então, Nossa. assim, é uma mistura muito louca, mas é uma coisa mais puxada pro emo, assim, bem divertidinha. E eles vão lançar um disquinho agora no final de abril. Então, ficar ligado pra ver qual é. E minha segunda dica é pra todo mundo que gosta de lo-fi hip hop. Geralmente quando a gente tá ouvindo, a gente pega umas batidas e umas melodiazinhas que a gente não conhece, né? Então a gente fica ali perdido e tal. Mas e se a gente ouvisse batidinhas em cima de melodias que a gente já conhece? E aí a Disney foi lá e lançou o Lo-Fi Mini Muito bom. Focus, que é Muito bom. muito legal. Aí a capinha é a Minnie na mesinha estudando, assim, como se fosse aquela fotinho clássica, né, que eles colocam Da nas menininha playlists estudando. E, cara, muito bom, assim. Tem música do Toy Story, Aladdin, Rei Leão. Enfim, um monte de música foda, só que nesse esqueminha lo-fi hip hop, assim, bem divertido. Achei uma E é sacada isso. muito boa. E você, amigo Klebs? Vamos lá, tô com bastantes coisas, já que vocês pularam, não ouviram nada, que estavam todos luzeando nesse final de semana. Trago Sim. aqui alguns discos muito interessantes. O primeiro é o da Coffee. Coffee é uma cantora, compositora jamaicana que ganhou o Grammy de disco de reggae em 2020 pelo EP. E ela lançou agora o primeiro álbum de estúdio dela, Gifted. Tá muito bom. Ele é uma mistura de reggae, R&B, rap, pop. Então, um pouquinho de bedroom pop em alguns momentos. Faz um sonzinho bem interessante. Gostei muito do novo álbum do Destroyer, que eu já havia citado algumas das canções. Labyrinthitis, em especial para minha avó, que sofre de labirintite. Ai, meu Deus. O disco é bem interessante. Ele vai pro funk, pra música eletrônica, mas ainda tem um pouco daquela atmosfera de soft rock e de coisa suja que é muito própria do Destroyer. Gostei muito também do novo álbum da Ibibio Sound Machine, Electricity. Já havia recomendado os singles Os singles estavam também. bem legais. E o disco é muito bom, é um espetáculo, assim, pronto pra pista. Dá pra você tocar ele inteiro ali. Tem produção do Hot Chip com o pessoal da Ibibio, que é um coletivo. A Eno é a vocalista, mas tem um time de instrumentistas que são todos descendentes de nigerianos. Então, faz essa mistura de eletrônico com esse afropop que funciona de um jeito muito interessante. Quem lançou o novo álbum também, que é muito bom, é o Denzel Curry, Melt My Eyes, See Your Future, discão, repleto de participações especiais. Eu acho que o Nick vai gostar bastante, assim. Tá na minha lista pra ouvir. Tem alguns daqueles instrumentistas que eu sei que o Nick gosta bastante participando do trabalho. Ele é bem versátil, assim. Quem gostou do último disco do Denzel Curry, o Zoo, vai gostar bastante desse.
Como o Nick não recomendou, e aí já passam 2 semanas, e aí perde o prazo de validade M dele, eu vou recomendar o Osso Osso com Sore Thumb. Sim, é muito bom. Muito legal, assim, é um dos discos mais divertidos que eu... Assim, não é divertido porque algumas das letras são bem tristes, mas ele é divertido porque ele abraça esse sentimento emo ali do comecinho dos anos 2000, vai um pouco pra um emo indie. meio power pop, né? Um emo power tem um pop. rolê meio... Lembra o Weezer em alguns momentos, vai pra um pop punk. Ele me lembrou um pouco a versatilidade do Turnstile no disco que eles lançaram ano passado, que vai pra muitas direções diferentes, mas no fim das contas, como obra, ela acaba se sustentando. Então, é um trabalho bem interessante. E por último, outro discão, esse vai pra minha amiga Renan Guerra, Camp Cope com Running with the Hurricane. Eu sei por que não bateu, porque lembra Jaime, não pode invadir os territórios das suas preciosas. Imagina, amiga, se fosse assim, as meninas da Mona já estavam presas, porque a Phoebe Bridgers, pelo amor de Deus, ela falou: meninas, vamos copiar aqui os negocinhos, daí vocês entram pra minha gravadora pra eu ganhar mais dinheiro. Mas o Camp Cope é um trio australiano, elas já lançaram um discão há uns 2, 3 anos, e agora elas voltaram com esse álbum. A faixa título, pra mim, é uma das melhores coisas que eu ouvi. Eu me sinto, sei lá... essa é boa. Eu me sinto muito como uma mulher num carro conversível, cabelos ao vento. Num canyon, assim, lá. tipo, tá ventando. Assim, você... Me sinto poderosa, então, incrível. Mas eu sei que nossos ouvintes estão ansiosos, porque a gente precisa comentar o novíssimo álbum da maior latina de todos os tempos. Rosalía com Motomami, que a gente não comentou. não falou? Não, a gente não comentou esperando você semana passada. Ela nem ouviu o programa pra vocês verem. Não ouvi, não. Não ouvi nem música, vou ouvir o podcast, tá louco? Não tive tempo nem de ouvir música e ia dar play no podcast. Tá bom, Nick então. Silva, nosso Rosalindo, o que você achou desse álbum? Cara, eu gostei bastante, assim. Ele me parece um passo natural do Alma ao Querer, assim, porque ela falou que, tipo, queria se divertir com esse disco, então acho que é bem esse o espírito, assim. É um disco bem livre, que vai pra todos os cantos possíveis. E eu acho que é isso, assim, a Rosalía livre, podendo criar. E esse disco ela fez inteiramente nos Estados Unidos, então... Milhões. Eu acho que ela carrega muito dessa sensação de americanidade, assim, apesar de ter bastante coisa latina, né? Acho que essa liberdade é o que mais me chama atenção, assim. E tem músicas maravilhosas. Sim. E tem uma coisa que eu acho engraçada desse disco, é que a primeira parte, pelo menos, é muito, tipo... sobe e desce de emoção, assim, tipo... Você começa com Saoko, que é uma música mó pra cima, aí depois você vai pra uma outra que é super baixinha, assim, super, tipo... meio tristinha, aí sobe de novo, aí depois, sei lá, tem Hentai, que é, tipo... uma música também... música do ano pra mim. Assim, puta, maravilhosa, que é uma balada sobre sexo e tal, foda, bem foda. E vocês, o que vocês acharam? Vou falar rapidamente. Eu gostei bastante, mas eu só ouvi 3 vezes, então não sei se ele vai crescer mais em mim aqui. Achei legal, tudo isso que o Nick falou, assim. E é isso, gente. Eu só achei que tem um pouquinho de coisa demais. Talvez eu tiraria algumas camadinhas, mas eu achei muito bom. Nossa, o que eu mais gostei foi a bagunça de... A bagunça? Então, talvez porque eu ouvi só poucas vezes. Talvez ele vai bater melhor ainda, essa loucuragem. Sabe o que eu achei? Assim, pensando que a parte das músicas foram compostas no apartamento do Frank Ocean, porque ela teve um bloqueio criativo de quase 2 anos, a gravadora tava falando, Fia, você tem que lançar esse disco. Ela não conseguia finalizar, aí ela foi morar com o Frank Ocean, que sonho, pelo amor de Deus. Ela foi morar com o Frank Ocean? Ela morou com o Frank Ocean, no apartamento dele. Ela passou, sei lá, meses com ele lá, compondo. Meu Deus! Tanto que o disco só foi pra frente porque ele ajudou. Inclusive, teriam músicas que ele compôs junto com ela, mas que acabou não entrando no álbum. Babado. E aí eu acho que existe uma semelhança muito grande entre os 2 primeiros discos do Frank Ocean e os 2 segundos da Rosalía. Porque pra mim o El Mal Querer é o Channel Orange, no sentido que é uma obra muito bem acabada, refinada, com a voz... É o disco do TCC, né? Ali, tudo perfeitinho ali. E aí, o Motomami, pra mim, é o Blonde, sabe? Porque o Blonde é um disco totalmente torto, ele é totalmente sujo, a voz toda carregada de efeito. Tem um monte de... Até a mensagem de áudio enviada pela mãe do Frank Ocean tem nesse, só que é a mensagem da voz, sabe? Então eu acho que tem um paralelo entre esses 2 discos. E eu gostei muito mais do Motomami. Pra mim, ele dialoga mais comigo, assim, no sentido de ser todo quebradiço, de ter um monte de sample, de atravessamento.
Gostei de ela não ter ficado refém do El Guincho, que foi o parceiraço Isso, dela. isso é muito legal. sabe? Isso é muito legal. Então, eu acho ele um disco corajoso, porque a gente já sabe que a Rosalía é uma puta de uma cantora, uma puta de compositora, e ela falou, eu não posso repetir o que eu já fiz nesse disco anterior, eu preciso ir pra um outro lado. Total. E aí, pra mim, esse disco é totalmente isso, muito uma perversão do que ela vinha fazendo. Entai, pra mim, música do ano, assim, é perfeita É pra muito mim. bonito. E uma muito coisa pra mim é que esse disco foi meio que quebra de expectativa, porque ela tava vindo num rolê muito pop, assim, tipo, completamente pop. Eu falei, essa mulher vai se perder, vai Ela fez a esquecer toda- o flamenco, né? Ela arrasou, E aí não, tipo, as faixas que ela traz é, tipo, muito preciso, é muito, tipo, caralho, foda. E o E ela próprio jeito não dela cantar e exclui, tudo porque mais. tem umas músicas ali que são, tipo, uns dramalhão espanhol, assim, fortíssimo, Sim. pesado, sabe? Que eu sei que até que são algumas que o Renan mais gosta, né? Sim, as que eu mais gosto são essas de tristezona. Ou Ela Almodóvar. assim, tô bem garotona, coloquei uma saia justa, vou dançar um boleirão, uma coisa assim. Mas eu adoro Cute, sei lá como fala, tem muitos Essa é babado. Ah, que tem E a aí tem bateria? um sambão, né? Sim, E hoje saiu uma matéria Samba. super legal no Tab All Wall. Tab. Isso. Que o Felipe Maia explicou como que esse samba chegou até a Rosalía. É uma história bem legal, a matéria tá bem legal. E eu gostei muito do disco, ele me surpreendeu, assim, a milhões. Rosa serviu tudo. Batida sim. apesar não do era, hate do nunca Renan gostou. Apesar do Eu nunca viu? joguei hate. Aquele dia eu tava defendendo. Parecia que eu tava Aquele dia você estava sob pra, efeito de pra defender, remédios. eu preciso atacar antes, entendeu? Foi isso que aconteceu. E outro lançamento que a gente não pode deixar de comentar, porque esse é um lançamento póstumo, né? Nossa querida Nossa, que Cleaver raiva! lançou o primeiro EP dela, Preguiça. Elo E eu fui ouvir, já fui ouvindo assim, produção da galera do Raça, é a Elo. Eu pensei, não sei se eu vou gostar. E eu vou falar que eu gostei bastante do trabalho da nossa amiga. É uma delícia! Prigues, Elo Gente, Cleaver. Ouçam. A música de abertura ali, Café com Leite, pra mim é muito gostosinha. Eu acho que esse Muito. equilíbrio que ela alcança, que a gente sabe que ela gosta muito de bossa nova, ela gosta muito de João Gilberto, mas ela também gosta dessas menininhas fazendo bedroom pop, musiquinha Soccer eletrônica Mommy. no Soccer Mommy da vida. Então ela alcança um equilíbrio que é muito interessante. Ela canta bem, não exagerou no autotune ali, tá bem encaixadinha, bem trabalhadinha. Nossa princesa mandou muito linda. bem. Eu gostei. O único Linda. defeito é ser muito curto. Mas é um EP, né, São só Nick? 4 musiquinhas. Ah, Mas- sim, mas... Mas ela já prometeu que é o filho É, único, que ela não ia fazer mais nada, que tá de brigues aí, não quero saber. Vai ter que podia ter trabalhar. metido mais duas aí fácil, né, Elo Cleaver? Ela foi até Tudo capa de playlist aí nos streaming. A gatinha tem que investir. É a nossa Eu gostei Sophie, né, bastante. gente? Lançou um trabalho e morreu, praticamente. Ai, Que horror, Kleber! Kleber. Batendo na madeira aqui. Ai. Louco. É isso. Vamos pro próximo bloco do programa. Você Bora. precisa ouvir isso. Chegamos ao nosso terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Isa, conta pra gente o que é esse bloco. Meu amigo Nick, nesse bloco a gente traz diquinhas aleatórias. Pode ser um livro, um filme, uma série, um disco antigo, um singlezinho, um conceito. Muito bom. E o que você traz? Gente, eu vou trazer aqui porque eu fui Strokes. muito... Ai, amigo, você não tá entendendo. Eu tô num vortex, eu voltei com tudo. Voltei assim, nossa, tudo assim. Tô dando play em tudo. Mas o que eu ia falar é que eu também, né, eu fui no show do Turnstile no Cinejoia e eu fui Turnstile usada. Tipo, pelo ao vivo, porque eu já gostava do Glow On, né, que a gente falou aqui bastante e tal. Mas daí, alguém gravou o show do Cinejoia e já tá no YouTube. Então eu recomendo bastante. Tava um calor infernal. O vocalista é um gato sem camiseta. Então, gente, desculpa, mas assim, bateu. Desculpa aqui, tá? Mas é isso, assim. Então, e tem várias coisas legais deles no YouTube ao vivo. Tipo, tem Tiny Desk, tem apresentação em Late Show, tipo, aqueles clássicos lá.
do Stephen Colbert, essas coisas. Então, gente, vai lá. É no YouTube deles. Não, no YouTube mesmo. Ah, tá, tipo, se beleza. você joga, tipo, Turnstile Live. Nossa, vai aparecer uma porrada de coisa legal, assim. Tava assistindo para aquecer. Então, eu dou essa dica. Porque é muito legal a apresentação deles ao vivo. É isso. Boa. Renan, e você? Eu vou trazer uma dica de um filme chamado Mar de Dentro, que eu assisti na semana passada. Mas ele vai chegar nos cinemas no dia que esse episódio está saindo. Eu fiquei muito surpreso. É um filme que é protagonizado pela Mônica Iose, mas ele é um drama sobre maternidade. Basicamente, ela tem um namoradinho no trabalho, ela engravida e ela fica numa coisa de tipo, será que eu quero ou não ter este bebê? E aí vai passar por todos aqueles processos. E a surpresa do filme, o filme é dirigido por uma mulher, a Dainara Toffoli, e o roteiro também é feito por duas mulheres, a Dainara e a Elaine Teixeira. Só que a grande surpresa para mim do filme é a Mônica Iose. Eu fiquei muito surpreso com a complexidade que ela dá para a personagem, porque é um drama tipo assim muito contido, muito sério. E a personagem faz umas coisas que às vezes você pensaria, tipo, se ela tivesse um pouquinho fora do tom, você entrar na tela e dizer, vai se fuder. E ela consegue segurar a personagem de um jeito muito, muito interessante. Assim. Então, eu achei a atuação da Mônica Iose me surpreendeu bastante. É um filme bonito, é um filme um pouquinho triste, você fica um pouquinho tristinho, mas ainda assim é muito bonito sobre como é ser mãe e você ter que ouvir todas as pessoas dizendo que o que você está fazendo não é certo, independente de que você saiba ou não o que você está fazendo. Então vai estrear no cinema e vale a pena você procurar ver se vai ter na sua cidade. E quem puder ir assistir no cinema, você sempre ajuda, né, o cinema das diretoras. É isso. É isso. Boa, bom demais. Kleber, e você? Também vou de filmes aqui, vi 2 documentários esse final de semana e vou recomendar para vocês, inclusive, que estão aqui. Eu acho que Isa vai gostar de um, o Nick vai gostar de outro e Renan que lute. Boa. O primeiro é o Sisters with Transistors, que é um documentário de 2020 da Lisa Rovner. Muito bom. Ele conta a história das pioneiras da música eletrônica e como só mulheres poderiam ter feito isso e como a música eletrônica ela existe como ela existe porque as mulheres são assim, as mulheres são vanguardistas e desafiadoras sempre. Ele é muito curto, ele tem 1h20, eu achei que em alguns momentos ele é um pouco apressado, e ele comete um erro pra mim muito grande quando ele trata da Wendy Carlos, porque ela é uma mulher trans, foi a primeira mulher trans a vencer um Grammy, e aí no documentário, como usa de imagens da época, ela é tratada apenas como Carlos. E eu senti falta de um aprofundamento, de mostrar as outras coisas que ela fez depois, porque eu acho que parte da a transição dela é muito relacionada ao processo de criação e tudo, a vivência dela. Então, eu senti que não se aprofunda nisso. Algumas das histórias são muito rasas. Ela foca muito, por exemplo, na Susan Ciani, que eu sou apaixonado e é beleza, mas eu acho que ela ocupa um tempo demais em relação às outras. Mas independente disso, é um trabalho incrível para entender um pouco dessa origem da música eletrônica. Tem narração da Laurie Anderson, então assim... Que da hora. E é legal porque do momento que começa até o fim, você fica com um sorrisão no rosto, falando assim... Que legal, mulheres fodas fazendo coisas incríveis. Pra mim, as melhores são as britânicas. Porque elas parecem muito senhoras dos anos 50, com seus cabelinhos capacete. E com aquelas máquinas gigantescas. Com umas máquinas gigantescas e elas fazendo umas coisas que os caras entrevistando, eles não têm dimensão do que elas estão fazendo, assim. Sim, porque elas são muito... Elas estão vivendo, sei lá, 30, 40 anos no futuro. E as pessoas entrevistando, falando assim... Tipo, pra você ter uma noção, os músicos da época não consideravam música. Tipo, as trilhas sonoras produzidas por elas não eram acreditadas como música, era efeitos ou alguma outra coisa. Porque era a mulher que tava fazendo deles. Exato. Mas assim, muito bom. Tem no Pirateflix, tem no Creamy Max, tem no Polícia Plus. Então aí, joga... Na locadora, vocês joga no seu aí e veja onde encontrar. E aí o outro documentário que é muito bom, que se chama Screaming Jay Hawkins, I Put a Spell on Me, de 2001, e é a direção do Nicholas
Triandafilides. O que é esse documentário? Ele conta a história por trás do Screaming Jay Hawkins, que é o compositor de A Put a Spell on You, que foi eternizada na voz da Nina Simone. Só que esse cara é um surtado, ele é um cara maluco, ele é um dos precursores dessa música cênica, de fazer rock, blues e levar coisas cênicas para os palcos. Ele era completamente malucão, ele usava uns ossos no nariz, na cabeça. Acho que eu já ouvi falar desse maluco. Ele é muito doido, os discos dele são mais doidos ainda, ele tem um range vocal absurdo e ele fica pervertendo isso o tempo inteiro. Então vale pra mergulhar na obra dele, pra conhecer um pouco dele. Tem no YouTube esse, então é só você digitar ali ou clicar no link que vai estar aqui e conhecer um pouco da obra dele, principalmente dos trabalhos que ele lança. Ele tem um disco que ele lançou em 1958 que se chama At Home with Screaming Jay Hawkins. Tem em todas as plataformas de streaming. E se você gosta, por exemplo, de Tom Waits, você vai ver que muito do jeito do Tom Waits compor, cantar e se inspirar vem desse cara. Então, assim, é um personagem incrível. O Nick, eu tenho certeza que vai adorar o trabalho dele. A capa do disco é excelente, assim. O documentário, ele tem um carinha de anos 2000 demais em alguns momentos ali, porque foi feito logo depois da morte dele. Mas vale muito para se aprofundar na história dessa figura fantástica. Essas coisas mais roqueiras, tipo, que pinta a cara e, sei lá, faz, tipo, super cênico, assim, deve muito a ele, não é? Sim, ele é total vanguarda pra isso, assim. E você, muito meu forte. Amigo Nick Silver? Bom, tenho duas coisinhas. A primeira, voltando ao bloco anterior, é uma entrevista do Zane Lowe com a Rosalía, dela contando sobre o disco dela, o Motomami. E é, tipo, muito legal, assim. Tipo, ela fala sobre basicamente tudo, assim. A liberdade de criar. É bem legal essa entrevista. A parceria com o Frank Ocean. Tipo, é muito legal. Saiu no dia 16 de março e tá no canal da Apple Music, do YouTube. Então, pode ir lá conferir, porque esse papo é muito foda, assim, tipo... E o Zane Lowe é super fã e ficou cobrando ela, assim. E aí, quando vem novidade? Tipo, é engraçado isso. E minha segunda dica é uma dica que eu acho que o Kleber vai adorar se ele ainda não viu. Que é o Red, o novo filme da Disney Pixar. Ainda não vi, amigo. Tô me segurando aqui. Aliás, é Turning Red o nome. Cara, é maravilhoso. Ganhou a tradução bosta no Brasil de Red, Crescer é uma Fera. Mas enfim... Desculpa, eu amo esse tipo de adaptação. Eu acho muito bom. Eu adoro, porque é muito ruim. Mas enfim, conta a história de uma menininha de 13 anos que, tipo, tá crescendo e aí ela tem que lidar com sentimentos, mas no meio disso... A família dela tem uma maldição onde as pessoas viram um panda vermelho gigante. E aí, no meio de tudo isso, ela tem que lidar, assim, com a adolescência, a briga com a mãe. Acho que esse filme, assim, é muito sobre maternidade. Uhum. E de um jeito muito legal, assim. Foram os mesmos os produtores de Divertidamente. Então, vocês já imaginam que vem coisa muito boa. Em algum momento, você vai chorar muito e você vai mandar mensagem pra sua mãe falando me desculpe, ou coisa do tipo. Pior que nesse eu não chorei, Divertidamente eu chorei igual um bebê, mas nesse não. E é muito legal a estética, assim, é muito anime, assim, então... Ai, vou amar. Tem alguns momentos que eles fazem umas citações visuais, assim, que é muito divertido. E é um filme engraçado, assim, tipo, você ri do começo ao fim, e lógico que tem todos os momentos ternurinha, né, de bons filmes da Pixar. Mas, puta, esse filme me pegou, assim, tipo, é muito bonito. E é isso. Comentários referentes à última edição do programa, número 188, só tem no YouTube, em que a gente recebeu a queridíssima Sarah Kines. Falamos sobre essa cultura de música no YouTube, de como as pessoas sobem discos que só existem por lá. E a gente perguntou para os nossos ouvintes quais são os trabalhos que eles gostam muito, mas que só tem no YouTube. O Alt Gus falou o seguinte: Sol Negro, da Virgínia Rodrigues, álbum coproduzido por Caetano Veloso, tem na faixa título um dueto impagável com o Milton Nascimento. E aí o Léo Vaz complementou ele: Alt Gus, vim falar desse álbum também. E tem o segundo dela, Nós, cantando músicas dos blocos afro-baianos. Os dois eram da Natasha Records, que o Renan citou, mesma gravadora dos álbuns iniciais da Daoud, que foi a recomendação do Renan. Esses discos da Virgínia são lindos mesmo, e é uma pena que não tenha no Spotify e em outros lugares. Vou ler aqui o comentário do Olho Ouvido, nosso querido madrinho. Ele falou: amei a convidada e as recomendações. Um registro muito bom que a gente só encontra no YouTube
É o show que João Gilberto fez com a Gal e o Caetano para a TV Tupi em Muito 71. Infelizmente não tem o vídeo, só o áudio, mas é bom para ter o registro desse momento histórico da música brasileira que ficou perdido por muito tempo. Comentário da Ana Beatriz Vieira, ela falou: que massa, o YouTube é a plataforma que mais uso para garimpar músicas brasileiras, principalmente dos anos 70 e 80. Tem muitos canais gringos que postam música brasileira também, é muito bacana. Vou correndo assistir esse episódio, Foguinho. E sobre a pergunta, um dos discos que eu só consigo encontrar no YouTube é o Corredor Polonês, da Patife Band. Queria muito no Spotify. Vamos ler aqui o comentário do Henrique com U no lugar do I. O Renan já não saberia ler. Uau! Nossa, a Isa fez uma voz de véia fumante agora. Sim, sim. A gente dá Eu já tô sem voz, eu fiz... Ele falou: ótimo episódio, adorei a participação da Sara. Fiquei saudosista porque também curso comunicação social em Santa Maria. Saudades do falecido Macondo. Nossa, invasão de sulista nesse programa. Pelo amor de Deus. É uma balada. Boa. Sulito aqui podia ser a capa do podcast. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. Eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter. Eu sou _ Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Tem bastante coisa saindo no Screenel, então quem quiser ler, vai lá, só pegar meu nominho, eu tô sempre compartilhando, é isso. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo, no Twitter, principalmente nossa rede movimentada, mas segue no Instagram também, ali a gente sempre comenta as coisas. Segue também a gente na sua plataforma de streaming favorita, e se ela tiver a opção de avaliação, eu quero no mínimo um nota 5. Menos que isso eu não aceito. E se for 10, eu quero 10. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm por apenas 3 maçãs ou 5 reaisinhos por mês. Você ajuda o nosso podcast a crescer, você mantém esse podcast vivo. Esse programa só está vivo graças ao apoio e ao suporte dos nossos apoiadores maravilhosos que hoje estão aqui: Gabriel Benevides, Jefferson Kozenieski, Maria de Fátima, Beatriz Melo, Maria Lua, Lucas Ascensão, Fabrício Neri, Renan Guerra, Nick Silva e Isadora Almeida. Todos eles apoiam a gente. Muito obrigado você que ouve o nosso podcast e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. 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 Esse podcast foi editado por Nick Silva.